Aleluia, Tu és exaltado, Pai. Tu és exaltado nesse lugar, Tu és exaltado na nossa casa, na nossa família. Tu és exaltado em nosso meio, Pai. Tu és exaltado, Pai. E por isso, Pai, nós nos aproximamos de Ti, estamos em Ti na verdade. Sem medo, sem culpa, sem condenação, justificados pelo sangue de Jesus. Nós escolhemos confiar em Ti, Pai, e por isso chegamos até esse lugar e lançamos diante de Ti toda preocupação, toda ansiedade, tudo aquilo que vem de encontro e tenta roubar o Seu lugar de primazia no nosso coração. Nós colocamos as coisas na perspectiva certa. Tu és o Rei. O Rei da nossa vida, do nosso coração. Não são os problemas, as circunstâncias, a aparente falta. Tu és o Rei. E nós nos submetemos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E fazemos como está escrito em Filipenses. Lançamos, Senhor, sobre Ti toda preocupação, toda ansiedade. E deixamos apenas o que é bom, perfeito, agradável, de boa fama. Se algum louvor há, se alguma virtude há, Pai, isso é o que ocupa o nosso coração. Nosso coração só tem lugar para o Senhor. O reino da paz e da alegria. Por isso lançamos diante de Ti, Pai. Estamos aqui, Pai. Estamos aqui, Pai, para ouvir da Tua palavra, ouvir do Teu conselho. Estamos aqui como filhos atentos para ouvir a voz do Papai. Tu és o nosso Pai. E nenhum outro, nem outra coisa merecem mais a nossa atenção do que o Senhor, o próprio Deus, Papai. Muito obrigado, Senhor, porque escolhemos a melhor parte. Escolhemos estar aqui. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, pode se assentar, por gentileza, obrigado, povo abençoado, aleluia. Meu irmão, você sabia que pelo menos uma dessas músicas foram compostas por nós? Que coisa maravilhosa, irmão. Sabe o que é isso? O cumprimento da palavra de Deus. Amém? Não é bom você pertencer a uma família, a uma igreja, a uma família onde aquilo que Deus faz, Ele cumpre. Porque não depende daquilo que nós pensamos, mas depende da nossa obediência ao Senhor, de estarmos atentos às instruções divinas. Amém? Então eu quero mesmo honrar a nossa equipe mesmo de louvor, né, aqui através dos amados aqui, Fernandão, Ju, Pastor Fernando, Ju, que trabalho maravilhoso, gente, que louvor maravilhoso. Você é feliz, você é grato pela nossa equipe de louvor? Todas as equipes que servem nessa igreja, você é grato? Que bênção, irmãos. Estava com saudade de vocês, 2 semanas fora. Olha para você ver, eu já me sinto um desviado quando eu estou fora. Estou brincando, eu estava em outra igreja, por isso não me senti um desviado, amém? Aleluia. Eu falo essas coisas e depois, quando eu chego em casa, a minha esposa me dá um feedback em amor. Você não devia ter falado isso. Mas Deus é bom, amém? Você está feliz? Hoje é o dia que o Senhor já fez, meu irmão. Por isso nós estamos alegres. Amém? Coisa boa. Obrigado, Pai. Deus é fiel. Irmãos, eu quero falar um pouco nessa manhã sobre igreja. Semana passada, domingo passado, pastor Fred esteve aqui, falou um pouco de alguns dons ministeriais, né? Eu quero te dizer que eu não dei uma coima para o pastor Fred, para ele falar desse que vos fala.
foi mesmo a obra do Espírito. Amém. Mas eu quero continuar falando um pouco sobre a igreja local, o congregar. E o quão isso é importante para nós. Porque, irmãos, a gente, graças a Deus, nossa igreja, graças a Deus, né, nós temos crescido cada vez mais, expandido cada vez mais, plantado novas igrejas, e glória a Deus por isso. Algumas pessoas perguntam qual que é o segredo, e a nossa resposta é só você não atrapalhar Deus, que o resto Ele faz. Olha que simples. Agora, eu quero trazer essa importância para nós, para a gente ficar conscientes, que a gente não vem congregar na igreja por outro motivo, senão porque a gente ama o Senhor. E nós vamos ver através das Escrituras que o fato de eu expor a minha vida e a minha família, a minha casa, a unção, a coletividade de um ajuntamento em Cristo, isso vai fazer com que frutos sejam colhidos na minha própria vida. Amém? Eu quero rapidamente com você, a gente já leu esse texto aqui alguns domingos aí para trás, mas Efésios, deixa eu ver se é esse mesmo, Efésios no capítulo 4, verso 11, a gente vai ver rapidamente aqui sobre este texto, Efésios no capítulo 4, verso 11, eu vou rapidamente aqui tocar em 3 pontos, para a gente fazer uma introdução, para depois a gente entrar no nosso assunto principal. Olha que interessante esse texto, Efésios capítulo 4, verso 11. E Ele mesmo, Ele quem? Deus. Amém? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Olha que interessante. O primeiro ponto que nós vemos aqui, e eu quero destacar, é que quem concede os dons é Deus. Ou seja, os ofícios ministeriais que nos abençoam no contexto de igreja local, corpo de Cristo, são um presente de Deus. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Lembra quando a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades? O que Deus nos deu ali? Um presente. Cura divina foi disponibilizada para nós. Através de Jesus, hoje, nós podemos orar pelos enfermos e os enfermos são curados. Quantas dezenas, até provavelmente centenas de curas nós vimos aqui na igreja, nesses últimos tempos. Não é assim? O que é isso? Um dom, um presente, uma bênção da parte de Deus. Sabemos que da mesma forma, Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Paz e alegria são presentes de Deus. É um presente que Deus nos deu. Hoje nós temos condições de andar em plena paz e plena alegria. Não é assim? Algumas pessoas estão, hã? Nós temos condições de desfrutar de paz e alegria. Por quê? Porque Deus nos deu esse presente. Da mesma forma, a Bíblia coloca aqui que Deus nos deu os dons ministeriais. Ele concedeu. Foi Ele que deu. Então, irmãos, estamos a falar de igreja local. Primeira coisa, primeiro ponto que a gente deve entender. As pessoas que estão em liderança, que estão servindo, que estão nos abençoando, são presente de Deus. Elas não foram dadas para dominar, elas não foram dadas para exercer controle. Você está comigo? Elas não foram dadas para nos manipular. Porque presente é a bênção, você concorda com isso? Deus não ia me dar um presente que ia me manipular, que ia me dominar. Eu vou rapidamente, não é o ponto aqui, mas eu quero tocar nisso rapidamente. A gente precisa ter cuidado, irmãos. Graças a Deus, até onde eu sei, isso não acontece na nossa igreja. Mas a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de relação liderança-liderado, onde o liderado exerce um domínio, um controle sobre a vida o líder exerce um domínio sobre a vida do liderado, tão forte que a pessoa não pode sair nem de casa, não pode nem escolher a roupa se o líder não abençoar.
Está comigo? É misericórdia mesmo. É verdade, misericórdia mesmo. Entendeu, querido? Eu sei que existe a honra e existe tudo isso, nós devemos praticar a honra, tudo isso, está tudo certo. Amém? Só que nós não podemos colocar o controle total, entenda isso, da nossa vida debaixo de opressão, de domínio. A bênção de Deus, ela enriquece, com ela não traz desgosto. Amém? Ou seja, o presente de Deus, que é liderança, ele é para algumas coisas, e eu vou falar aqui duas delas. É para cuidado e crescimento. Liderança bíblica divina vai te trazer cuidado e crescimento. É isso que o texto diz, e foi Deus que concedeu. Olha só, o verso 12. Olha o que diz nesse texto. Com vistas, ou seja, esse presente de Deus, essa bênção de Deus, ela foi dada com vistas pelo propósito de aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço e edificação do corpo de Cristo. Não é assim? Olha que coisa maravilhosa. A gente acabou de dizer, edificação, crescimento, desempenho do serviço, propósito, podemos falar dessa forma, e aperfeiçoamento dos santos. Porque eu não sei se você sabe, mas nós ainda não somos perfeitos. Eu sei que tem gente que ficou chocado com isso. Meu Deus, eu achei que eu era, me olhei no espelho hoje, eu falei, está aí, a cara da perfeição. Mas nós ainda não somos perfeitos, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos aprender coisas. E dia a dia, através da exposição, àqueles que foram criados por Deus para nos alimentar e para nos equipar, essa exposição vai trazer crescimento, avanço e edificação. Amém? Como eu disse, eu não quero me ater muito nesse texto, talvez num segundo momento a gente entre de forma mais profunda nesse texto. Aí o verso 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Vários tópicos aqui, cada um deles, a gente podia fazer um seminário. Mas basicamente eles querem dizer o seguinte, Deus não quer que a gente seja menino, criança por resto da vida. Por isso que Ele nos propõe, Ele nos doa, Ele nos abençoa com uma bênção chamada igreja local, para que a gente cresça e saia da infantilidade. Amém? Aí, olha só, verso 14 continua, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, ou seja, existe astúcia, por isso você precisa pensar bem, você precisa congregar. Quando eu falo congregar, não é em qualquer lugar, irmãos. Estou falando de uma boa igreja local, com uma liderança saudável, que vai te ajudar, que vai te abençoar. Amém? Verso 15, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem, aí entra um ponto maravilhoso, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meu Deus, esse versículo ali dava uma conferência de ministros, de meses. Olha que coisa poderosa, vamos pensar nele de trás para frente. A Bíblia fala sobre edificação de si mesmo em amor, fala de próprio aumento. Ou seja, existe um ambiente coletivo, corporativo, de igreja, aonde, porque eu estou nesse ambiente, porque eu estou a colaborar com esse ambiente, Deus então usa este ambiente para trazer crescimento para mim mesmo. Ou seja, existe uma participação minha no corpo, onde a minha participação colabora com o crescimento de mim mesmo. Você percebe isso através desse versículo? E é isso que eu desejo falar nessa manhã. Eu quero trazer um exemplo aqui de Atos, lá no capítulo 4. Aleluia.
E agora sim, nós vamos começar a falar de igreja local. Aliás, Atos capítulo 4, não, Atos no capítulo 2. Atos no capítulo 2, verso 44. Aliás, verso 47. A última parte do verso 47, Atos no capítulo 2, a última parte do verso 47, diz assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós falamos rapidamente aqui no texto anterior, que a gente vai explorar num outro momento, sobre crescimento, sim ou não? Agora a Bíblia diz que a igreja fazia alguma coisa, e essa alguma coisa que a igreja fazia, trazia crescimento. Contexto imediato aqui, nós podemos ver que é um crescimento de número, não é assim? Dia a dia, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, mas nós já vimos que quando a igreja é igreja, a própria igreja cresce. Cresce por acréscimo e cresce em estatura diante de Deus, sim ou não? Então a minha proposta para nós, nesta manhã, é a gente analisar o que essa igreja fazia. O que essa igreja fazia que, enquanto isso, o Senhor acrescentava? Porque, queridos, não se engane. Quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando apenas de pessoas sentadas nas cadeiras no domingo pela manhã. A igreja, ela vai além do culto dominical. A igreja, ela alcança meu trabalho, a minha família, a minha casa, a minha conta bancária, a minha saúde. A igreja alcança os meus filhos, a igreja alcança os meus colegas de trabalho. A igreja, eu faço parte da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando igreja verbo da vida leria, estou falando de corpo de Cristo. Eu faço parte da igreja e aonde eu vou, uma representação divina, celestial, do reino está naquele lugar. Para onde eu vou, ali vai um representante. A Bíblia até me chama você de embaixador. Quem é o embaixador? O representante máximo de uma nação em outro contexto, em outra nação. Esse é você. Você é um representante máximo do corpo de Cristo lá no seu trabalho. Você é um representante máximo do corpo de Cristo na rua, no tung, lá no autocarro, a viajar, lá na praia. É mesmo, pastor? É. Homens, você é o representante máximo do reino de Deus no futebol da sexta-feira. Arru. Então, vamos ver o que esse povo fazia, irmãos. Por que eles cresciam tanto? Como pessoas, como indivíduos, como família, como coletividade, como igreja. Por que esse povo atraía tanto perdido? Vamos dar uma olhada aqui um por um. Atos no capítulo 2, lá no verso 42. Aleluia! Deus é bom, amém? Atos no capítulo 2, verso 42. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aleluia! Isso me mostra que este povo levava a palavra de Deus a sério. Esse povo não abria a Bíblia só no domingo de manhã. Esse povo, ele dedicava... A versão em inglês desse texto diz que eles eram devotos da doutrina. Isso mostra que é algo muito mais forte, muito mais intenso. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 17, a gente não precisa abrir lá, a Bíblia fala que existia um certo tipo de pessoa, naquele mesmo contexto, os bereanos, e os bereanos, eles tinham algo tão interessante na vida deles, que eles não aceitavam qualquer coisa que era falada, não. Eles não simplesmente entravam no YouTube, porque nem tinha, mas eles não simplesmente ouviam algo que parecia crentez no YouTube e aceitavam aquilo goela abaixo, não. Eles ouviam e eles iam para as Escrituras para conferir aquilo que havia sido dito.
Porque, irmão, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a cantar coisa fora da palavra, a gente começa a ouvir coisa fora da palavra. Olha, vou te dar um exemplo. Por exemplo, hoje, irmãos, isso não é uma crítica de maneira alguma, eu quero mesmo trazer isso como crescimento, para que a gente fique atento. Hoje, boa parte das músicas cristãs, elas falam sobre medo, como se medo fosse algo comum na vida do crente. Ora, a minha Bíblia diz que Deus não me deu espírito de medo, mas de ousadia, de poder, de moderação. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa música, que fala de medo, 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 daqui a pouquinho eu fico... Estou com medo. Uma coisa é temor a Deus, outra coisa é medo. Eu sei que a gente tem sentimentos, irmãos, e eu sei que às vezes esses sentimentos tentam invadir a palavra no nosso coração. Mas aí a Bíblia diz que eu devo proteger o meu coração. Eu devo cuidar, eu devo proteger. Você está comigo? E se eu coloco esse medo diante do que a Bíblia diz, eu descubro uma coisa, peraí, Deus não me deu o espírito de medo, por que eu estou cantando que eu tenho medo? Está errado? Ou seja, temos que ser, às vezes, um pouco bereanos, irmãos. Olha, e deixa eu te falar uma coisa, irmãos, a minha pergunta para nós, nesse ponto a Bíblia diz que eles eram devotos, que eles se dedicavam à doutrina, que eles levavam aquilo a sério. E quando eu falo dedicar à doutrina, irmãos, olha só, perseveravam na doutrina. Eu não estou falando de usos e costumes de uma igreja. Eu estou falando da Bíblia, da palavra, irmãos. A única coisa que a gente é garantido que Deus falou é a palavra, irmão. A gente pode receber profecia, o que for, e eu amo os profetas, eu creio na profecia, eu creio na palavra que é dita através dos profetas e outras pessoas também, porque a Bíblia diz que basicamente qualquer um pode profetizar, nem todos são profetas, mas qualquer um pode ser usado por Deus para profetizar. Eu acredito nos dons, irmãos, mas entre aquilo que foi dito e a palavra, eu fico com a palavra é fundamento, a palavra é sólida. Está comigo? Agora eu fico perguntando aqui, o quão faminto pela palavra nós estamos? Estamos falando de crescimento. Amém? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta rápida, porque de repente a gente para por aqui. Quantos aqui querem crescer? Que bênção, 90% quer. Os 10 querem ou não? Quantos aqui querem crescer de verdade no Senhor? Avançar em Deus, que coisa maravilhosa. Então essa palavra é para nós. Primeiro ponto é esse, irmãos. Palavra. Eu sei que hoje o evangelho por aí está diluído. Está mais o evangelho coaching do que qualquer outra coisa. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Deus não tem compromisso com aquilo que a gente pensa que Ele disse. Ele tem compromisso com aquilo que Ele disse. E o que Ele disse está na palavra. Está comigo? Então, primeiro ponto básico aqui para nós, que a gente precisa entender, irmãos. Palavra, perseverança, devoção, dedicação na palavra. Ah, mas eu não gosto de ler. Hoje tem um monte de Bíblia de áudio. Vai ouvir a Bíblia então. Vai qualquer coisa, irmãos. Eu não estou falando de coisa que vai é vital para a nossa vida. Assim como a gente não esquece de tomar o pequeno almoço, a gente não esquece. Imagina, esqueci de jantar hoje. Não, geralmente não. Não é assim? A gente precisa ter fome da palavra. Vamos lá. Segundo ponto, olha só, continuando aqui no verso 42. A Bíblia fala sobre uma perseverança na comunhão. Comunhão. Comunhão aqui, exatamente, é koinonia. Lembra, antigamente tinha uma banda, se eu não me engano, com esse nome. Olha o que significa koinonia. Fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta. Koinonia, irmão, significa uma profunda parceria espiritual. Essa é a definição que eu mais gosto. Koinonia significa uma profunda parceria espiritual.
Lá em Atos capítulo 4, verso 32, não precisa abrir, eu vou somente ler. Olha só, a Bíblia diz que da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhe era comum. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. É vital para o seu crescimento que você construa relacionamentos dentro da igreja. Ninguém é uma ilha, irmão. Você não vai conseguir, irmãos, chegar no lugar onde você tem que chegar em Deus, sozinho, isolado. É importante você ter amizade dentro da igreja. Também não estou falando de qualquer um. Estou falando de pessoas, a gente fala tanto de associação aqui, a gente está falando de pessoas que vão te ajudar, que vão te colocar para cima, que vão te levantar. A gente precisa ter associações. A Bíblia fala aqui claramente sobre comunhão. Aí eu pergunto para nós, quais são os relacionamentos que nós estamos construindo com os nossos irmãos, além do domingo de manhã? Amém? Eu vou te dar uma dica. Houve um tempo, quando eu era, não tem muito tempo não, eu era mais jovem. Estão rindo por quê? Misericórdia, raça de víboras. Tô brincando, foi amor, irmão. Ai, ai, ai. Deus é bom. Deixa eu te falar uma coisa. Houve um tempo na minha vida, quando eu era adolescente, que eu cheguei na igreja. Aí sabe o que aconteceu? Eu estudei a vida toda num colégio batista, lá em Belo Horizonte, Colégio Batista Mineiro. Ainda tinha um slogan: entra burro, sai carneiro. Ai, ai, ai. Deus é bom. Hoje está demais, né? Irmãos, eu entrei lá, e assim, eu era um adolescente ali, 15, 16 anos, ia para as festas do colégio e tudo. Meu irmão, e eu vou dizer uma coisa, eu tinha lá os amigos e pronto, faziam coisas do mundo. De repente eu entrei na igreja e, para o meu choque, muitos do que iam para as festas estavam lá dentro. Eu olhei assim, eu falei, o quê? Teve um irmão que eu lembro, o quê? Encontrei com ele no corredor da igreja, assim, o quê? Você é crente? Perguntei para ele, né? Aqueles crentes amarelo, sem vergonha. Eu falei, você é crente, rapaz? Ele é só crente e tal, não sei o quê. Resultado, na minha infantilidade, eu, claro, estava chegando agora, conheci Jesus há pouco tempo. Na minha infantilidade, eu pensava, irmão, gente, a igreja só tem santo, anjo de asa. Só tem gente perfeita. A igreja só tem, meu Deus do céu, ali é minha filha, ó. Aí quando eu cheguei e vi aquelas pessoas, como eu disse, tinha acabado de me converter, coraçãozinho ali julgando Deus e o mundo, achando que eu era crente e o resto, né, não entendia nada do que a palavra diz. O que eu fiz? Eu me isolei. Eu pensei, rapaz, eu não posso andar com esse povo, agora eu sou crente, eu vou levar a coisa a sério. Por um lado, certo, estava buscando as coisas de Deus, crescendo, mas por outro, eu fui para um outro extremo. Falei, não vou me relacionar com ninguém, vou ficar na minha, vou ficar sozinho. Era uma igreja muito grande, eu conseguia me esconder dentro da igreja, então eu me isolava. Mas uma pessoa isolada, ela é facilmente, irmãos, uma presa do diabo. A gente isolado não presta. Casal isolado, família isolada, não presta. Não é o plano de Deus. O plano de Deus é koinonia. Está comigo? Chama pessoas, convida pessoas, vai conhecer pessoas. Bate lá na casa de alguém, irmão. Avisa antes, em nome de Jesus. Depende muito assim. Pronto. Eu uma vez morei num lugar que ninguém avisava nada, irmão.
Meu Deus do céu, de repente o cara entrava na minha cozinha, eu falei, hã? Só que eu vim de Belo Horizonte, irmão, lá não se faz isso, né? Aí de repente a pessoa entrava na minha cozinha, do nada, mano, do nada. Eu nem convidei, a pessoa entrou, eu falei, como assim, gente? Mas era a cultura do local. Não estou falando para você sair invadindo a privacidade dos outros, mas construa relacionamentos. A Bíblia diz que existia essa perseverança. Existia perseverança na koinonia e existia perseverança na doutrina. Nós precisamos uns dos outros. Está claro isso? Continua no texto aqui, olha que coisa maravilhosa. Estamos falando de uma igreja que cresce e de uma igreja que me faz crescer. Está comigo? Uma igreja que cresce e uma igreja que me faz crescer. Esse ambiente de crescimento que nós estamos a falar. Aí, o verso 42, ele fala da doutrina, ele fala da comunhão, koinonia, acabamos de ver, e ele fala também do partir do pão. Que coisa maravilhosa. O partir do pão, irmãos, ele tem, a gente pode dizer que ele tem duas vertentes aqui. Ele fala, primeiro, da ceia do Senhor. Ele fala daquilo que Jesus fez na cruz. Não é isso que a gente trata uma vez por mês, né? Nós celebramos a ceia do Senhor. O que a gente está a fazer? A gente está a lembrar nós mesmos daquilo que Jesus fez. Porque Jesus mesmo disse, faça até que Ele venha. Não é assim? Até que Ele venha, a instrução ali de Paulo para nós, 1 Coríntios, até que Ele venha, faça isso. Lembre daquilo que Jesus fez na cruz. A gente não pode deixar de lado, irmãos, passar de lado aquilo que Jesus fez na cruz. Lucas capítulo 24, verso 30, olha o que diz o texto aqui, ó. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, e lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas lhe desapareceu da presença dele. Verso 32, e disseram ao outro, porventura, não ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunhamos nas Escrituras? Olha que coisa maravilhosa. A gente não pode, irmãos, tirar Jesus do centro. Uma igreja que cresce, uma igreja que faz crescer, é uma igreja onde Jesus Cristo é o centro, Ele é o cabeça do corpo, Ele é a razão de estarmos aqui. Não estamos aqui, irmãos, para a gente receber uma palavra simplesmente animadora, para que eu consiga suportar a semana de trabalho que começa amanhã. A gente recebe, eu vou na igreja, eu gosto de ir na igreja, porque eu recebo lá uma injeção de ânimo, aí, meu amigo, é só assim para aguentar a segunda-feira. Segunda, terça, quarta, aí quarta, meu Deus, quase morrendo, vem no cu da quarta. Aí aguenta mais um pouquinho até chegar no domingo. Não é assim, irmãos. Quando Jesus é o centro, a gente olha para Jesus. Lembra de quem é Jesus, irmãos. Lembra daquilo que Ele fez para nós na cruz. Lembra constantemente. Se você, talvez faz anos que você não lê os evangelhos, vai lá e lê de novo, vai ver quem é Jesus, irmão. Vai se lembrar. Sabe de uma coisa que eu acho que é um erro nosso? Principalmente, eu vou criticar a nós mesmos, que nós amamos a doutrina, nós amamos a revelação da palavra, estamos sempre buscando algo novo, não é assim? Isso é maravilhoso, irmãos, isso é bom demais, é grande parte do chamado de Deus para nós, verbo da vida, mas nós não podemos deixar de lado os fundamentos. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, irmãos, para que eu e você tenhamos vida abundante. Ele levou os nossos pecados, Ele levou as nossas dores. Hoje fomos justificados, estamos assentados à destra de Deus, nas regiões celestiais, em Cristo. Não é por causa de mim, não é por causa das minhas boas obras, não é por quanto tão bom eu sou, não é por causa de Cristo. Se tirarmos Cristo da equação, não sobra nada, mas por causa de Cristo, aí eu sou o que a palavra diz que eu sou. Por causa de Cristo, aí eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Por causa de Cristo,
aí eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer, porque Cristo é a palavra. Então essa consciência era constante nessa igreja. A igreja de Atos no capítulo 2, a primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja inicial, ela era constantemente consciente da simbologia do que é a ceia do Senhor, da simbologia do quebrar do pão. Agora isso também tem uma outra vertente, que é o compartilhar, irmão. Volto para relacionamento, volto para termos relações saudáveis dentro da igreja. Quando eu falo relação saudável, irmãos, não é fofoca, não é conversinha. Estou falando de relação saudável. Sabe o que a Bíblia diz aqui? Sabe o que isso me mostra? Sobre ser suporte um para o outro, sobre ajudar um ao outro. Nós estamos aqui, irmãos, não é para nós mesmos. Nós não estamos na igreja para que eu seja abençoado. Eu sei que é bênção de Deus mesmo. E eu não sou contra essas coisas não, irmão. A Bíblia fala mesmo que a gente tem que ser abençoado, que a gente tem que ser próspero, saudável. Ora, mas eu vou dizer uma coisa, a Bíblia também fala sobre contentamento. E o que é contentamento? Eu estar satisfeito com aquilo que Deus me deu para cumprir o meu propósito. Se Deus quiser aumentar, irmãos, eu estou disponível. Amém? Mas se eu tiver o suficiente para mim, para abençoar o outro, eu estou feliz, irmãos. A Bíblia fala sobre isso, isso é contentamento. Agora a Bíblia também fala sobre compartilhar com o outro irmão. Eu não posso, de jeito nenhum, isso tem que ser inimaginável no nosso meio. Eu ver um irmão sofrendo, passando dificuldade, sofrendo em áreas, e eu passar a largo. Né? Sabe o que é passar a largo? Assim como aconteceu lá com o samaritano, e os religiosos da época olhavam assim e iam embora. O gajo lá todo arrebentado. Sabe quem foi ajudar? Aqueles que, segundo aquela cultura, aquela doutrina, aquela época, era alguém que deveria ser desprezado. Esse foi ajudar. Não é interessante isso? Irmãos, nossa igreja tem que ser exemplo de bênção, de apoio, de ajuda. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas você tem uma boca, você tem um coração, você tem um abraço, você tem um telefone, você pode orar com aquela pessoa. Eu não estou falando que você tem que pegar metade do seu salário e dar para aquela pessoa, não. Eu falei uma vez uma coisa com uma irmã, e isso ajudou, libertou ela. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Você provavelmente não será resposta de Deus para todo mundo. Porque tem gente que pega essa palavra e vai para um desequilíbrio. E aí dá tudo que tem e fica com dificuldade. Não, Deus não quer que você seja resposta para todo mundo, não. Agora, tem coisas que você pode fazer para todo mundo. Você vê uma pessoa sofrendo, pega aquela pessoa, ora junto com ela. Minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu não tenho dinheiro para te dar, não. E talvez você não precisa falar isso, não. Né? É o que eu pensei aqui. Eu pensei assim, e se mesmo se eu tivesse, eu não dava. Porque eu acho que você precisa crescer nessa área. Mas é outro contexto. Mas o ponto é, irmãos, vamos crer aqui, vamos orar junto. Aconselhamento, irmãos, que coisa maravilhosa, quando a gente ajuda um ao outro. Sabe que você pode aconselhar uma pessoa, você não precisa toda hora passar a bola para o líder, o pastor, você mesmo pode aconselhar. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, irmão. Você não é melhor do que ninguém aqui dentro dessa igreja. É isso também. Eu não sou melhor do que ninguém dentro dessa igreja. Nenhum pastor é melhor do que ninguém dentro dessa igreja. Você sabia, deixa eu te falar uma coisa que talvez vai te ajudar muito. O maior título ministerial, não é nem ministerial, que a gente pode ter, o maior título bíblico é filho de Deus. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, irmão de Jesus Cristo, parte do corpo. Isso é geral, irmão. O resto, sabe o que diferencia? Responsabilidades. Uns vão ter mais responsabilidades do que outros. Por isso, dons diferentes, a Bíblia diz que Deus distribuiu os dons.
Ele entregou dons diferentes, chamados diferentes para cada um de nós. Mas isso vai nos dar diferentes responsabilidades. Agora, diante de Deus, irmãos, é todo mundo no mesmo patamar. Está comigo? Ok. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode ser usado por Deus para abençoar o seu irmão, para ajudar o seu irmão, para aconselhar o seu irmão, para orar com o seu irmão. No final do verso 42, ele diz algo que é simplesmente isso. Eles também perseveravam nas orações. Que coisa maravilhosa. Olha só que interessante. Olha o que a perseverança na oração faz. Atos capítulo 42, verso 1, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Atos capítulo 13, verso 2, diz assim: servindo a eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Meu irmão, eu vou fazer uma pergunta que vai nos ajudar muito na questão da oração, que vai te sintonizar. A oração, para nós, sabemos que existem vários tipos de oração, estou falando oração de forma geral. A oração bíblica, guiada pelo Espírito, para nós, é a primeira opção ou é a última? A gente está usando oração para dar uma primeira resposta ou como último recurso? Tentei tudo que eu podia, não deu certo, eu vou orar. Eu vou ligar para a irmã da oração. Não tem nada contra, não. Mas espera aí. Eu lembro uma vez, quando o pastor Larry Titus esteve aqui, irmão, ele falou algo que abriu os meus olhos. Sabe aquelas coisas que você já sabe daquilo, você já leu, você já praticou. De repente alguém fala e você, opa, aquilo cai como rema, como revelação no nosso coração. Eu não sei se foi no púlpito ou numa conversa que a gente teve, ele falou assim: olha, o pessoal fica com medo de pedir, eu peço tudo. Na hora que ele falou aquilo, eu falei, é verdade. A Bíblia diz que eu não tenho porque eu não peço. Claro que estamos falando de um tipo de oração de petição bem específica, mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Aquilo mudou muita coisa, muita perspectiva no meu coração. Hoje, a minha reação imediata, na maioria das vezes, não vou dizer que é sempre, porque não sou perfeito, às vezes também eu erro, mas na maioria das vezes, a minha resposta para problema, para dificuldade, para pressão, e às vezes até coisas simples do dia a dia é oração. Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Pai, qual que é a resposta? Está comigo, irmãos? Talvez a gente não tenha 2 horas por dia para orar. Talvez você ainda não consiga estar nesse nível ainda de oração. Talvez você nunca chegue lá. Mas eu vou te falar uma coisa, irmãos, o tempo que você tem, você não precisa, quando a gente fala de oração, você não precisa deixar tudo que você está fazendo, olha, deixar lá, tá lá na indústria fazendo as coisas, deixou a máquina, fui lá para o banheiro, braço estourou, de repente a linha de produção parou, o que aconteceu? O irmão Antônio foi na casa de banho orar. Vai dar problema. Estou falando disso. Smith Wigglesworth tinha uma frase famosa que era maravilhosa. Ele dizia o seguinte, se eu não me engano foi ele dizia: eu nunca oro mais do que 5 minutos. E aí a frase continuava: mas eu nunca passo mais de 5 minutos sem orar. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Estamos falando de uma consciência de oração, um tempo inteiro, irmãos. Consciente. Estamos falando de consciência. A gente não muda, não troca o chip quando a gente entra naquela porta. Opa, agora eu sou crente. Bota o chip 5G, né? Aí saiu dali, fui para o escritório, fui para o trabalho, fui para o cliente, fui para a fábrica, tira o chip e coloca o outro. Agora eu sou semi-crente. Não. A gente tem que pensar, irmão, constantemente, isso não estou falando de religiosidade, não. Estou falando de identidade. Estou falando de identidade. Eu não saio daqui como... É uma coisa... Sabe, eu vou te explicar o que é identidade.
Vou te explicar o que é uma identidade. Uma vez uma irmã estava dando aula num seminário, e ela estava falando sobre identidade, e ela deu um exemplo. Tinha alguém sentado ali na primeira fileira. Eu vou usar aqui o pastor Bruno como exemplo. Aí ela disse assim, olha, o seu nome não é Bruno. Aí essa pessoa disse assim, não, é Bruno sim. É Bruno, claro que é Bruno. Ela, não, o seu nome não é Bruno. Não, é Bruno sim, professor, é Bruno sim, professor. Só que ela foi insistente, incisiva. Ela começou, seu nome não é Bruno, rapaz. Seu nome não é Bruno. E começou aquele clima, ele é Bruno sim. Aí daqui a pouco ela, seu nome não é Bruno. Ela, qual que é o seu nome? Ele, eu não sei. Ai. E às vezes é isso que acontece. Pressão, dificuldade, dia a dia, conta, as coisas do dia a dia. A Bíblia diz, Deus não nos tirou do mundo, irmãos. Nós não somos daqui, mas estamos aqui. A grande novidade é que Ele mesmo diz, aquele que nós estamos nele, Ele diz, eu venci o mundo. Se eu estou nele, eu estou no time que não é que vai vencer, que vai lutar, que vai guerrear. Não, eu estou no time que já venceu. Meu trabalho é fácil, irmão. Você já viu luta de sumô? Já viu? Aqueles grandão assim, grandão da Galileia. Eu estava vendo uma oportunidade para eu largar essa música. Deus proveu, obrigado, Jesus. Você já viu luta de sumô? A luta de sumô é tirar o outro daquele lugar que ele está. Não é dar uma chave de braço, eu não sei outras lutas, então não tem como eu dar exemplo. Mas é mover o outro daquele lugar que ele está, até ele sair, se eu não me engano, de um círculo, alguma coisa assim. É tirar da posição. E às vezes, irmão, nós estamos saindo da nossa posição, da nossa identidade, da nossa postura, de quem nós somos, Estou falando de quem nós somos. Não estou nem perguntando se você crê, eu estou falando que você é. Se você está em Cristo, você é o que a Bíblia diz que você é. Pode ser que algumas pessoas estejam vivendo diferente daquilo que são, mas não deixaram de ser. Tem homem que está vivendo como mulher, mas é homem do mesmo jeito. Fecha parênteses. Está comigo? Tem pessoas que ela não pode sair dessa identidade de quem ela é. E aí, às vezes, irmãos, essa falta de resposta rápida em oração, consciência, declarar a palavra, orar mesmo, irmãos, está tirando a gente da nossa posição. E a Bíblia diz que essa igreja vencedora, essa igreja que crescia e essa igreja que fazia crescer, a Bíblia diz que ela perseverava constantemente na oração. Não é em alguns momentos, não é quando a coisa apertava, não é quando o faraó batia a porta, não, era constantemente na oração. Está comigo? Vamos avançar um pouquinho mais, verso 43 diz assim, em cada alma, está falando da igreja, havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Olha só, diz que muitos milagres, sinais, prodígios eram feitos. Essa igreja que cresce e faz crescer é a igreja do milagre, irmão, do poder de Deus. Essa é a igreja da palavra, nós somos uma igreja da palavra e do Espírito. Não somos somente uma igreja da palavra. Graças a Deus pela palavra, nós amamos a palavra. Acabamos de falar da palavra, da perseverança na palavra. Mas, irmão, nós precisamos também nos atentar ao poder do Espírito. Senão a gente vai virar simplesmente uma igreja teológica. Igreja simplesmente... Teologia não salva ninguém não, irmão. Meu Deus, é mesmo? É. A Bíblia fala sobre o poder de Deus. A Bíblia fala sobre a manifestação do poder. O nosso Deus está vivo, irmão. O nosso Deus não está morto, o nosso Deus está vivo. Por isso que é constante, nós vemos milagres operarem nessa igreja, curas maravilhosas. É uma pena a gente não ter um espaço aqui para dar testemunho, porque realmente não dá tempo. Senão a gente vai sair daqui 5 horas da tarde. Amém? Mas, querido, eu vou te falar uma coisa. Quantos milagres, centenas de milagres têm acontecido dentro desse lugar?
através dos GCs, através dos cultos da quarta-feira. Quantos milagres têm acontecido na quarta-feira? A última quarta-feira eu passei por aqui, geralmente eu não consigo ir, porque eu tenho que levar o Lucas no maior clube de Portugal. Aí, ó, concordância aqui da primeira fila. Mas, essa quarta-feira eu tive a oportunidade de vir. Meu irmão, que coisa linda, maravilhosa, irmão. Uns orando pelos outros. Sabe o que está acontecendo ali? Milagre, irmãos, coisas sendo liberadas. Tem coisas que a gente nem ouviu falar. Tem milagres que as pessoas viveram que a gente nem ouviu falar. Quantas vezes acontece de alguém compartilhar algo lá no grupo do Telegram? Daqui a pouco, a gente ouve falar, a pessoa lá não sei aonde foi curada, o milagre aconteceu. Por quê? Porque a igreja se envolveu em oração, creu junto e algo aconteceu, irmãos. Isso é igreja. Milagre, poder de Deus em manifestação. Precisamos perseverar nessas coisas. Você está comigo? E a Bíblia diz, olha só em Atos capítulo 5, verso 16, mesmo contexto. Olha aqui, verso 16, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou declarar uma coisa aqui pela fé, eu vou dizer, afluía também muitas pessoas de todo Portugal e da Europa, para esse lugar, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Isso é uma igreja do poder, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, não sei se você gosta disso ou não, mas nesse lugar nós sempre daremos espaço para o mover do Espírito. Esse lugar aqui, irmãos, nós sempre daremos espaço para o sobrenatural de um Deus que vive e que opera hoje ainda. Ele não está morto. Você não veio para um lugar morto, irmão. Você não veio simplesmente para ouvir teologia. Você veio para ver que a palavra funciona e ela é real e ela é viva e eficaz. Esse ambiente, irmãos, esse ambiente era comum naquele lugar, naquela igreja. Verso 45 diz que vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, nessa igreja havia generosidade. 2 Coríntios capítulo 8, verso 2, Paulo ele diz algo muito interessante, olha só, porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Sabe o que é isso? Paulo está elogiando a igreja da Macedônia, que era uma igreja pobre, uma igreja que tinha dificuldade financeira, não tinha tanto recurso, mas naquilo pouco que eles tinham, eles eram generosos. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou falando aqui de generosidade com a igreja toda, mas eu estou falando também de generosidade uns com os outros. Mais uma vez eu toco nesse ponto, irmãos, eu não posso ver um irmão passando fome e ignorar aquela situação. Se eu não tiver nada, eu preciso levantar essa situação para alguém. Eu preciso falar, eu sei que tem gente orgulhosa. Gente que às vezes... Eu me lembro, irmãos, quantas vezes aqui aconteceu, a gente entrega cestas básicas todo mês. Quantas vezes a gente, às vezes, chegou para pessoas com cesta básica, a pessoa precisando não quis. Sabe o que é isso? Orgulho. Besteira, não entendeu o corpo de Cristo. O fato de você receber algo de alguém não te faz pior do que ninguém, não, irmãos. Todos nós sabemos, é uma situação passageira e você vai sair daí. A questão não é simplesmente alimentar uma falta. A questão é ajudar uma necessidade momentânea e crer com você para... Isso vai passar. Isso vai passar, meu irmão. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Hoje você está a receber. Daqui a pouco você vai dar, você vai abençoar. Mas esse coração de generosidade, ele precisa estar no nosso meio. Está comigo? Continua aqui. Olha quanta coisa maravilhosa acontecia nessa igreja. Ainda no verso 46,
Agora o verso 46, desculpa, diz assim, ó, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aleluia! Meu irmão, existia convívio. Agora olha que interessante, eles falam aqui de casa em casa. E aí eu digo para você, aí minha pergunta é, a minha casa é a extensão da igreja? Esse ambiente maravilhoso que a gente está falando, como eu disse, ele não é só para esse lugar, só para essas 4 paredes. Esse ambiente ele tem que alcançar a minha casa. A minha casa tem que ser um reflexo daquilo. A minha casa tem que ser, de uma certa forma, uma mini igreja. Um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar onde a palavra é ministrada, um lugar de oração, um lugar de comunhão, um lugar de amor, um lugar de compartilhar o pão, um lugar de amizade, um lugar de koinonia. Agora, infelizmente, tem casa que parece mais com o inferno do que com o céu. De quem é a responsabilidade? Minha. Se a minha casa não é um ambiente de paz e alegria, a responsabilidade é minha, irmão. Não é de outra pessoa, é minha. E eu preciso primeiro reconhecer, sair da hipocrisia e reconhecer, Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Peraí, isso está errado? Não, minha casa é casa de paz, minha casa é casa de alegria, minha casa é casa de provisão, minha casa é casa da bênção, minha casa é a casa do poder de Deus, minha casa é a casa do milagre, minha casa é a casa da palavra, minha casa é a casa de unidade, de amor, de comunhão. Minha casa, aqui nessa casa não, aqui nessa casa, quem entra por essa casa se sente amado, quem entra por essa casa aqui, ela se sente pertencido, quem entra nessa casa me pergunta, o que vocês fazem, porque aqui tem tanta paz. Essa é a nossa casa, essa é a nossa casa, e aí você vê o reflexo, lembra do reflexo dessas atitudes todas? Essa também, o reflexo era crescimento, é óbvio. Se eu estou vivendo uma vida desgraçada, sem Deus, eu entro numa casa de um crente, eu devo ser atraído para o Senhor, irmão. Eu tenho que entrar lá e falar, peraí, o que você está fazendo de diferente? O que você está fazendo? Eu me lembro uma vez, lá no Reino Unido, na Inglaterra, nossos primeiros meses lá, irmão, tinha ingleses. O povo sempre fala, né? Irmão, nunca vivi essa coisa que o pessoal fala. A Europa está morta. A Inglaterra é cemitério de missionário. Mentira, irmão. Conversa fiada. Deus é o mesmo no Brasil. Deus é o mesmo na Inglaterra. Deus é o mesmo em Portugal. O que muda é os crentes. Deus é o mesmo. Meus irmãos, eu lembro, irmãos, que a gente, pouquíssimos meses, eu nem sabia falar inglês direito. Tinha ingleses que não queria nem sair lá de casa. Tinha um irmão, que tem hora que eu queria mandar ele embora. Né? Eu sei que você ia suportar em amor, mas eu estava cansado, queria mandar o cara embora. Não ia embora de jeito nenhum, irmão. Mas sabe por quê? Porque ele se sentia bem. Um dia ele falou, eu me sinto bem aqui. Tem tanta paz nesse lugar, eu devo te falar, se você visse a minha primeira casa na Inglaterra, meu Deus do céu. Era só o sangue de Jesus, irmão. Tinha um que morava em cima, que ele era doido mesmo. Mas, em nome de Jesus, ele melhorou. Mas era doido assim, no meio da madrugada, ele pegava as panelas, pá, sangue, glória, Jesus voltou. Não, era o vizinho. O ambiente não era bom não, irmão. A vizinhança não era boa não. Aí, não estou falando de dinheiro, olha, perceba bem, não estou falando de dinheiro não. Estou falando de casa bonita. Estou falando da presença manifesta do poder de Deus, que muda qualquer circunstância. Excelência, irmão, não é ser milionário, não. Excelência é fazer bem com aquilo que você tem. O cara, e meu irmão, se você conhecesse esse irmão, David, vou falar o nome dele, porque ele nem fala português mesmo. David. Só não vou falar o surname. Como é que é surname? Apelido? É o quê?
Sobrenome. A brasileira fala sobrenome. Irmãos, então assim, ele não queria sair lá de casa. Sabe por quê? Não é por causa que a gente é melhor do que ninguém, não. É porque a gente trouxe a presença para dentro daquela casa. Aquela casa, que é arrendada e casa ruim. Mamãe é ruim, era ruim demais aquela casa. Mas havia presença. Havia presença. Você está comigo? Então essas coisas elas vão fazer a diferença. Continua aqui o texto, a gente está quase a encerrar. Quando o pastor diz quase, você já viu, né? Nos memes. Diariamente perseverava no tempo, partia o pão de casa a casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa palavra ela é muito importante. Alegria e singeleza de coração. Alegria e singeleza de coração. Irmãos, Gálatas capítulo 5 vai falar que alegria é um fruto do Espírito. Você é cheio de alegria, irmão. Olha Atos capítulo 16, verso 25, rapidamente. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Esse foi um dos maiores milagres relatados ali na palavra. Paulo e Silas presos. A gente não tem ideia. Se você tiver a oportunidade de ir em Roma um dia, tem lá a prisão que Paulo, uma das prisões que Paulo ficou. Aquilo era terrível. As prisões nossas modernas de hoje é a Disneylândia comparado com o que era antigamente. Era terrível. Era um lugar desgraçado, irmãos. Era escuro, era úmido. Para você ter uma ideia, eles ficavam presos assim, ó, mãos e pernas num tronco. Estou falando de minutos, não. Passava ali dias. Aí sabe o que Paulo e Silas aqui nesse texto, no meio desse contexto, estavam a fazer? Cantavam louvores a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a alegria é um contexto interno, não é externo. A alegria não depende de fator externo. A alegria depende daquilo que você se vê por dentro. Quando eu entendo que aquilo que Deus diz a meu respeito, a forma como eu me vejo, é mais real do que aquilo que por fora diz, irmãos, eu posso me alegrar. Eu posso me alegrar, eu posso levantar minhas mãos, eu posso agradecer ao Senhor. A alegria que vem de dentro, essa é a verdadeira alegria. Aí eu pergunto para nós aqui, como é uma avaliação nossa, uma autoavaliação. Não é uma pergunta de condenação, é uma autoavaliação. Nós somos uma igreja que expressa alegria ou uma igreja murmuradora? Quando eu falo igreja, eu estou falando de parte do corpo de Cristo, que sou eu. Eu expresso uma igreja murmuradora ou uma igreja alegre? Porque quem tem alegria e louvor no coração, a postura é completamente diferente. Você concorda com isso? A postura no meio da circunstância, a gente vai se alegrar. Eu não estou falando para você ignorar as circunstâncias. Não é isso, irmãos. Não é questão de ignorar. É questão de por dentro você saber, existe uma verdade que meus olhos estão vendo, minhas mãos... Aliás, existe uma realidade que meus olhos estão vendo, minhas mãos estão tocando, eu estou a viver, existe uma realidade que está lá na minha conta bancária, existe a realidade de um relatório médico, mas existe uma verdade maior do que a realidade. Existe uma verdade da palavra que é maior do que essa circunstância. E aí eu vou escolher quem eu vou prestar mais atenção. E aí eu vou escolher para onde que eu vou olhar. Porque, irmão, se eu olhar, aleluia, se eu olhar para um monte, de onde vem o meu socorro, irmão, daí eu vou me alegrar. Porque papai criou os céus e a terra. Papai é o meu provedor. Papai levou sobre si as dores e enfermidades. Papai me curou. Por isso que eu posso me alegrar. Eu posso me alegrar, irmãos. Eu posso me alegrar. Eu posso me alegrar. Seja qual circunstância for, eu posso me alegrar no meio da circunstância, até no meio da masmorra, eu posso me alegrar. Amém. Aleluia. E ninguém vai tirar um sorriso do seu rosto. Está comigo, irmãos? Por fim, verso 47, diz assim,
que louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Verso 47, por fim, ele fala sobre expressar a Deus, ele fala sobre evangelismo, ele fala sobre alcançar o perdido. Uma igreja saudável, uma igreja que cresce e uma igreja que faz crescer, ela alcança o perdido. No local de trabalho, na minha família, uma igreja saudável, uma igreja que faz crescer, ela não repele o perdido, ela traz para perto. As pessoas perdidas do mundo, elas precisam ser atraídas pela presença de Deus que habita em você. Aleluia! Essa é uma igreja que cresce, essa é uma igreja onde Deus dá o crescimento, e essa é uma igreja, irmãos, onde a expressão do poder de Deus faz a diferença. Uma igreja da verdade, do amor, do poder, da oração, da generosidade, da alegria e do propósito. Eu e você, eu vou ler isso mais uma vez, eu e você somos uma igreja da verdade, uma igreja do amor, uma igreja do poder, uma igreja do propósito, uma igreja da oração, uma igreja da generosidade e uma igreja da alegria. Não deixa nunca que o diabo roube a sua alegria. Quem é responsável por isso? Você mesmo. Amém, queridos? Deixa eu orar por você, Pai. Eu te dou graças, Senhor, por cada um dos meus irmãos. Eu te dou graças, Pai, pela vida do Senhor em nós. E eu declaro, Pai, sobre eles a bênção do Senhor, que enriquece e com ela não traz desgosto. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, para que nós cresçamos como a igreja, que sejamos de fato aquilo que a Tua palavra diz, que sejamos a expressão da Tua palavra, uma igreja que cresce e uma igreja que faz crescer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de passar aqui para nossa líder do culto, aqui para continuar, eu queria só perguntar, tem alguém aqui que precisa de oração por cura? Alguém com algum sintoma de enfermidade? Se tiver, levante suas mãos aí. Todo mundo curado? Glória a Deus! Obrigado, Jesus. Pai, se tem alguém ali no nosso meio ouvindo essa ministração e precisa de uma manifestação do poder de Deus em cura, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos o poder de Deus alcançando essa casa, essa televisão, essa tela de computador, esse telemóvel. Em nome de Jesus, declaramos a manifestação da Tua cura e da Tua palavra sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Graça e paz, amo vocês, em nome de Jesus.